Seguindo então, né, além aqui dessa estrutura de negrito, itálico e sublinhado que nós vimos, ainda com o texto selecionado, lembrem-se disso, nós temos aqui ao lado a opção do taxado, que vai colocar essa listra aí no texto. Temos aqui a opção de subscrito e sobrescrito, que é basicamente para o seguinte: eu vou pressionar Enter, vou digitar aqui embaixo H2O, ok? Toda vez que eu pressiono Enter, eu quebro para uma linha de baixo. Vou selecionar somente o número 2. E aqui, se eu pressionar, por exemplo, subscrito, ele fica um pouco abaixo das outras letras. Se eu pressionar sobrescrito, ele fica acima. Se eu não quiser nenhum nem outro, basta eu deixar desmarcado e ele volta para o padrão que estava anteriormente. Então, são recursos muito simples. Vou selecionar somente um primeiro nome. Vou vir aqui nas opções de cor de texto, de efeito de texto, e vou selecionar um efeito pré-definido. Isso aqui já são mais para projetos artísticos. Às vezes, se você quiser criar um cartão de visitas, um convite, né, com Word, que também é possível, eu farei aqui em aulas futuras, nós podemos utilizar um desses modelos. Eu não estou conseguindo ver a alteração justamente porque o meu texto está abaixo, né? Está embaixo dele. Então, eu posso selecionar, clicar em qualquer um, perfeito, e ele vai fazer a alteração. Vou selecionar aqui o sobrenome e aqui, então, ó, quando eu passar, eu já consigo visualizar ali, ó. Perfeito. Além dessas informações, eu poderia selecionar uma cor de contorno para ele, um sombreamento, né, que são alguns efeitos que podem ser aplicados ao texto com base nesse recurso. Eu estarei depois utilizando e explicando, detalhando um pouco mais esses efeitos nas próximas aulas. Ainda com o texto selecionado, você tem uma opção aqui que serve para taxar o fundo dele, né? Ele coloca ali como se fosse uma cor mesmo no fundo do texto. Eu não gosto muito de utilizar esse recurso, mas pode ser que em um ou outro documento aí seja útil para que vocês possam utilizar. Então ele fica com esse fundo, com essa cor. Vou selecionar novamente, vou colocar aqui uma outra cor diferente, olha lá. E ele vai ficar, então, com essa opção aqui, né? Essa opção se chama realce do texto. Ah, mas eu não gostei, eu quero tirar o realce. Eu posso selecionar, venho aqui e coloco sem cores. Pronto, ele fica sem o realce. Ah, mas eu queria, além de tirar o realce, vamos colocar um outro realce aqui, por exemplo, e uma cor para o texto. Eu vou colocar um realce azul e uma cor para o texto branca. Pronto, aqui do lado nós temos a paleta com a opção de cor para o texto, né? Ele não colocou por quê? Vamos selecionar novamente ele e aí sim, ó, ao selecionar aqui, ao inserir, né, a paleta de cores, eu posso clicar sobre uma cor. Se ele não tiver selecionado, obviamente não vai alterar aí. Vou clicar fora para desselecionar, para tirar a seleção. Então, perfeito. Vamos supor que eu não queira essas informações. Eu modifiquei e não gostei. Eu teria uma opção de voltar ou posso selecionar o texto e utilizar esse recurso que eu ensinei para vocês acima, que é a opção de limpar toda a formatação. Pronto, a formatação foi limpa. Mas, como vocês podem ver, alguns recursos, né, não são tirados com a formatação. Todos os recursos que eram referentes a tamanho de fonte, tipo de letra, negrito, itálico, cor, foram tirados. Porém, a cor de fundo não. Então, para isso, você realmente tem que selecionar ele e retirar aqui, né, no realce sem cores. Alguns desses efeitos aplicados no texto não são removidos, não são compatíveis. Ok. Eu gostaria de voltar ele ou de inserir a mesma formatação que eu tenho, né, nesse H2O. Então eu queria que o sobrenome também tivesse. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar uma letra ou todo o texto do H2O e utilizar esse recurso que nós temos aqui na área de transferência que se chama pincel de formatação. Você, com o texto que você quer copiar o formato selecionado, você clica no pincel de formatação. Pronto. Agora ele vai mudar o cursor do mouse. Significa que qualquer texto que eu selecione a partir de agora será aplicado a mesma formatação daquela cópia. Vamos fazer um exemplo novamente. Eu quero colocar esse H2O agora com essa mesma formatação do texto Hugo. Então, eu seleciono o texto Hugo, clico em pincel de formatação. Pronto, ele copiou, clonou essa formatação. Agora, para que eu aplique em algum local, basta eu selecionar. Maravilha. É muito simples e muito útil esse recurso. Além desse recurso, nós vamos ter aqui outras opções. Vou selecionar o texto, como opção de copiar, né? Aí eu poderia fazer uma cópia dele, ó, e poderia colar em qualquer outro local, clicando aqui sobre o recurso de colar. Se eu clico, vou desfazer uma vez, se eu clico nessa seta, ele me dá mais opções. Ele me dá a opção de manter a formatação original de onde eu copiei, né, de mesclar com a formatação anterior, de fazer uma colagem de imagem e também aqui
de colar ele, né, somente como texto. Então são opções também que depois, mais para frente, quando nós estivermos trabalhando em outros documentos e projetos maiores, eu vou estar mostrando que são interessantes aqui dentro da nossa área de transferência.